Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Lucas 7, do 1 ao 10. Amém? O texto diz assim: quando Jesus concluiu todas essas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. O servo do centurião, a quem o seu senhor muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, eles lhe suplicaram insistentemente: ele merece que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles e já estava perto da casa quando o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não mereço que entres na minha casa. E nem mesmo me considerei digno de ir ao teu encontro, porém dize uma palavra ao meu servo e ele será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E o meu servo faze isso, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, disse: eu vos digo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. E ao voltarem para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Amém? Senhor, esta é a tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite diante dela para louvor e glória do santo, poderoso e glorioso nome do Senhor. Eu oro para que, por intermédio desta mensagem, a nossa vida seja mudada, seja transformada, e que nessa noite nós possamos ser impactados pelo poder da tua palavra, pois Isaías nos ensinou nela mesma que ela jamais volta vazia, que esta palavra, Deus, não venha retornar vazia dos nossos corações, mas que ela possa germinar em nós a boa semente do teu evangelho. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Fala conosco nesta noite e que o teu nome seja santificado no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Muito importante para nós, vez por outra, eu sempre digo isso aqui, né? Voltarmos os nossos olhos ao simples do Evangelho, aquilo que é simples dentro do Evangelho, né? A nossa vida, ela é regida pelo Evangelho. É claro que às vezes as nossas interpretações e o nosso posicionamento teológico que nos sustenta, que nos mantém de pé para que nós possamos continuar conhecendo o nosso Deus, é claro que ele é de suma importância, né? Mas de tempo em tempo todo cristão precisa descer um pouco das questões, vamos dizer assim, mais chamativas, entre aspas, da palavra de Deus. Eu digo entre aspas porque toda a Bíblia para nós ela precisa ser chamativa, e precisamos olhar para a simplicidade do Evangelho de Cristo. O Evangelho do Senhor é simples, as palavras de Jesus são simples, os milagres de Jesus é simples, e a nossa fé só é fortalecida quando nós compreendemos
em primeiro lugar, aquilo que é simples, né? Muitas vezes nos encontramos, melhor dizendo, em alguns momentos, que nós queremos e precisamos até entender o complexo de Deus, mas na verdade a verdadeira fé está naquilo que é simples, né? Então, vira e mexe, nós precisaremos deixar as nossas complexidades, não abandoná-las, é claro, mas nós precisamos deixar aquilo que é glamuroso dentro do ensinamento, que nos chama a atenção, para partirmos para aquilo que é simples e humilde dentro do Evangelho. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu quero dizer, mas é algo que a gente precisa aprender a fazer. Eu desafio você a procurar, no século passado, um dos maiores pregadores que a igreja já teve, chamado Billy Graham. As pregações do Billy Graham, elas me chamam muita atenção. São mensagens de, no máximo, 15 minutos. Dificilmente você tem um sermão do Billy Graham de horas. As mensagens do Billy Graham são mensagens rápidas, são mensagens objetivas, são mensagens curtas, e quase todas elas mensagens extraídas de dentro dos evangelhos, daquilo que é simples de Jesus. Um dos homens que mais ganhou almas nos Estados Unidos nos últimos tempos, pregava justamente aquilo que era simples. Eu acredito que por isso que nós precisamos voltar muitas vezes a falar de fé, de acreditar, do que estar preocupado se Calvino ou Armínio está certo. Não que nós não nos devemos preocupar, igual eu disse. Existem momentos que nós vamos precisar entender o que é simples primeiro. Muitas vezes a teologia profunda, ela não nos responde questionamentos, frustrações, crises internas que nós temos, e o simples do Evangelho, o milagre no Evangelho, a ação dentro do Evangelho, vai responder às nossas crises e os nossos questionamentos. Por isso que, vez por outra, a gente vai precisar retornar àquilo que é simples. Nesse texto que nós lemos, nós temos aqui um milagre que nós consideramos como simples dentro do Evangelho. A cura do servo do centurião de Cafarnaum. O centurião era um funcionário público instituído por Roma, que chefiava 50 outros homens. Muito provavelmente, para a gente poder adaptar ao nosso estilo de vida, era quase que uma guarda policial. E essa guarda policial era subdividida em grupos de 10, 50, 100, 500 e 1000 homens. Cada grupo desse que eu falei havia um líder. O centurião era o chefe da polícia na cidade de Cafarnaum, e ele tinha sobre a sua liderança 50 outros soldados romanos. Esse texto ele nos chama atenção porque geralmente quando a gente fala de centurião, quando a gente fala de soldado romano, quando nós usamos a expressão Roma, olhando à luz dos evangelhos, obviamente nós caracterizamos como uma coisa ruim. Guarda romano, funcionário romano é alguém ruim, que explorava a nível de impostos o povo de Israel. Esse caso que nós estamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, que também é relatado em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13, porém com menor riqueza de detalhes. Esse centurião mencionado aqui nesse texto é um homem bom. Se você prestou bem atenção na leitura, quando Jesus recebe, não é, o convite para ir à casa deste homem, orar pelo servo que estava enfermo, as pessoas que estão caminhando com Jesus, olham para Jesus e falam assim: vai lá, Senhor, porque ele merece, ele é um homem bom. Eu não vou correr o risco de errar,
Mas eu seria capaz de dizer que este é o único soldado romano que é chamado de bom nas páginas do Novo Testamento. Todos os outros, praticamente, se não pelo menos na sua grande maioria, serão tidos como ruins. E esse homem é chamado como homem bom, né? Isso me ajuda a pensar algumas coisas para a vida, né? Eu não posso pegar todo mundo de um mesmo grupo, de um determinado grupo, e falar que todo mundo que está dentro daquele grupo é ruim. Porque se tinha um grupo de pessoas ruins no período de Jesus, esse grupo de pessoas eram os romanos. E entre o grupo de pessoas romanas, chamadas ruins, que nós temos nas páginas do Novo Testamento, nós temos um homem, né, que é alguém fora da curva, que é uma exceção dentro desse grupo, que era considerado um homem bom. Ele foi considerado bom, inclusive, pelas suas ações. Qual ação fez aquele homem ser considerado um homem bom? Ele ajudou a comunidade de Cafarnaum a construir a sua própria sinagoga. No período que o povo de Israel retornou do cativeiro babilônico e foi, ocupando novamente as terras de Israel, não dava para ficar peregrinando toda sexta-feira até o templo, para que ali eles pudessem prestar a sua adoração. Então, no período chamado período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, eles inventaram as sinagogas. Eram pequenos templos, pequenos locais, aonde o povo se reunia na sexta à noite até o sábado à tarde, para prestar a Deus o sabate e aprender de sua palavra, para que assim eles precisassem ir ao templo apenas nas festas romanas. Então cada comunidade começou a construir a sua sinagoga, para que nessa sinagoga eles tivessem um exemplar da Torá, ou da lei e dos profetas, como nós estamos aprendendo aqui nas aulas de segunda-feira, né? Para que neste lugar eles pudessem meditar na Torá, eles pudessem separar um tempo de consagração ao Senhor, não é? Abre um parêntese, é muito mais fácil para você, quando eu marco, por exemplo, quando a igreja marca um tempo de oração aqui na igreja, uma vigília, uma noite, um período, não é? Para que você esteja aqui orando, do que você separar essas 3, 4 horas de oração na sua casa, porque na sua casa vai ter algo para fazer, vai ter um filho chorando, vai ter uma televisão ligada, vai chegar uma visita, alguém vai te bater a porta, vão ligar no seu telefone. Então quando você se desloca até a casa do Senhor, isso dá no nosso subconsciente aquela ideia de separação. Por isso que estar na igreja é importante, porque nos dá essa ideia de separação e consagração ao Senhor nosso Deus. Isso aconteceu naquele período, e os judeus faziam isso por intermédio da sinagoga. Então cada vilarejo começou a construir a sua própria sinagoga, e a ação que fez esse homem ser considerado bom, foi o fato dele ter ajudado os habitantes de Cafarnaum, a construírem a sua sinagoga, para assim poderem cultuar a Deus. Ou seja, nós temos aqui alguém que prestou um bom serviço religioso à comunidade local, né? À comunidade local, aos judeus. Então a sociedade conseguiu reconhecer neste homem uma coisa boa que ele fez por ela, e falou para Jesus assim: vai lá porque este é homem bom, ele merece que o Senhor vá lá, diz o texto na versão Alfalite que eu li. Ele merece que o Senhor esteja lá, vai lá orar por ele. Então no mesmo instante, após o clamor, não apenas daquele homem, mas também respaldado pela multidão que o acompanhava, Jesus começa a se dirigir até essa casa. Só que quando Jesus está no meio do caminho, o centurião recebe a notícia de que Jesus está indo visitá-lo. E ele toma a decisão de mandar servos até o Senhor. E esses servos chegam até Jesus e falam para Jesus assim: não precisa vir até a minha casa.
A princípio, a gente pensa que é até uma desfeita, né? Vamos supor que Jesus está indo visitar a sua casa. E Jesus sai lá de Belo Horizonte para visitar a sua casa. Quando Jesus chega ali em Divinópolis, você manda alguém encontrar com ele e fala assim: volta, não precisa acabar, não gasta seu tempo, volta, porque não precisa do seu vinho. A princípio a gente consideraria até uma desfeita. Mas o que está acontecendo aqui no texto não é uma desfeita, é uma prática de temor a Deus, a Jesus. O centurião manda falar para ele assim: eu não mereço. Interessante, porque a sociedade está dizendo assim: ele merece. E o próprio homem está dizendo assim: eu não mereço. A sociedade, a comunidade está errada. Eu não mereço que o Senhor venha até a minha casa. O simples do Evangelho, as ações simples do Evangelho que eu começo a perceber aqui nesse texto, se iniciam justamente nesse período da história. O fato de nós não nos considerarmos merecedores. Enquanto cristão, aprenda o princípio da humildade, um dos princípios da humildade, né? A humildade possui vários princípios, né? Bíblicos. Vários princípios bíblicos. Eu gosto muito de um que está em Filipenses, capítulo de número 2, falando sobre a humildade de Jesus. Qual que é a humildade de Jesus? Se colocando no lugar da humanidade, né? Capítulo 2, versículo 3, se eu não me engano. Humildade é quando você se coloca no lugar do outro. É quando você, diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: é quando você não se reconhece, é quando você não pensa que você é superior ao outro. Ou seja, eu não sou superior ao outro. É assim que você deve pensar. Qual que tem que ser sua forma de pensamento? Não vos considereis superiores a vós outros. Esse é o princípio de humildade. Quando você chega diante de alguém e você se considera inferior a ela, seja ela quem for, você vai se considerar sempre inferior. O outro princípio de humildade, são os dois principais. O outro princípio de humildade, não se considerar merecedor. Humildade não é ser bobo, ser enganado, passado para trás, ludibriado. Isso não é humildade. Humildade não é ser vassalo, escravo, né? Essa semana eu ouvi uma frase no meu local de trabalho. O rapaz disse assim: quem não puxa saco, né, puxa saco do patrão, quem não puxa saco, puxa charrete. Não é porque quem puxa saco é privilegiado, né? Quem não puxa saco trabalha de escravo, né? Não quer dizer que eu estou falando essa frase, não quer dizer que você tenha que praticar isso. Eu quero dizer para você o seguinte: humildade é quando nós nunca nos consideramos merecedores daquilo que nós estamos recebendo, né? Nunca chegue diante do Senhor achando que você merece. Sabe qual é um dos problemas dos milagres que nós precisamos e não alcançamos? Nós nos consideramos merecedores. Esse homem poderia chegar e falar assim: não, vem cá na minha casa, por favor. Está vendo aquela sinagoga lá? Eu construí. Está vendo esse império religioso aqui? Eu fiz. É nosso. Se não fosse eu, nós não teríamos construído, nós não teríamos feito essa sinagoga. Esse homem poderia falar assim: eu sou uma pessoa de oração, o meu milagre tem que acontecer, eu mereço, eu estou evitando o pecado, eu estou indo na igreja, às vezes as pessoas não vão, e eu estou indo na igreja, eu ajudo na igreja, eu faço, eu aconteço, eu mereço esse milagre. Nós estamos olhando para alguém que fez, que reconhecidamente, a âmbito social,
foi reconhecido de que verdadeiramente fez, e na hora que ele recebe a notícia que Jesus está indo para sua casa, ele manda dizer assim: eu não mereço. Quer ser abençoado por Deus? Nunca se considere merecedor. A ação de um cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, diante de algo que Deus faz para ele, sabe qual é? Ô Senhor, muito obrigado, eu não mereço. É comum do sentimento cristão, é comum no sentimento cristão, agradecer a Deus pelos seus feitos, reconhecendo que você não é merecedor de receber aquilo que Deus está te dando. Oh, irmãos, quando eu entro na minha casa, eu penso assim: oh Deus, obrigado, eu não mereço isso que o Senhor fez por mim. Quando eu olho para a minha família, eu penso assim: Senhor, eu não mereço, o Senhor cuidou demais de mim. Quando eu olho para o meu local de trabalho, eu penso assim: oh Deus, muito obrigado, o Senhor foi fiel, eu não mereço esse cuidado do Senhor sobre a minha vida. Porque esse precisa ser o nosso sentimento. Esse homem fala assim: eu não mereço. Às vezes nós queremos as interpelações teológicas a respeito do que está acontecendo na nossa vida, e na verdade, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser humildes diante do Senhor. Senhor, eu não mereço. Deixa eu te explicar uma coisa, foi o recado que ele mandou dar. Eu sou homem debaixo de autoridade, tenho soldados sobre a minha autoridade, eu digo faz e ele faz, eu digo vai e ele vai, eu digo fala e ele fala. Assim eu acredito que é o Senhor. Nós estamos falando de um centurião romano, que conhece quem é Jesus. Para que a nossa vida seja abençoada e vitoriosa, irmãos, nós precisamos conhecer Jesus, conhecer a sua face, conhecer os seus sinais, conhecer a sua fala, o seu chamado, o seu cuidado sobre as nossas vidas. Eu pergunto para você, eu pergunto para mim nessa noite: nós conhecemos a Jesus, irmãos? Nós estamos propondo uma vida onde Jesus está se tornando conhecido para nós, onde nós, dia após dia, estamos vendo o seu agir, estamos experimentando da sua graça, do seu poder, que é sobrenatural sobre as nossas vidas. Nós precisamos conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor no seu jeito de viver, no seu estilo de vida, no seu jeito de ser. Assim como nós cantamos aqui de vez em quando, né? Aliás, há muito tempo a gente não canta. Eu quero conhecer Jesus. Quem é Jesus dentro da nossa caminhada cristã? Quem é Jesus para você? Talvez Jesus é alguém que ficou distante já da igreja há muito tempo. Não se pasme, não se assuste. Nós não falamos mais de Jesus, nós não queremos mais ser iguais a Jesus. Existem coisas na igreja que não deveriam passar e estão passando. Da mesma forma como a Bíblia, da mesma forma como o Espírito Santo, a pessoa de Jesus está passando também da igreja, nós não sabemos mais quem é o Senhor. Nós estamos falando de um centurião romano que reconhece a autoridade de Jesus sobre a vida dele. Ele sabe quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que dá uma ordem ao vento e ele para. Jesus é aquele que dá uma ordem ao mar e ele se acalma. Jesus é aquele que dá uma ordem, o pão e o peixe multiplica. Jesus é aquele que fala para o morto de 3 dias sair do sepulcro e ele sai. Jesus é aquele que dá uma ordem e os demônios vão embora.
Jesus é aquele que põe a mão na autoridade, na enfermidade, e a enfermidade é sarada. Jesus é aquele que dá a ordem ao paralítico e ele se coloca de pé. Jesus é aquele que fala para o cego enxergar, para o surdo ouvir, e as coisas acontecem. Jesus é aquele que, para quem está à beira do caminho pedindo uma esmola, ele fala assim: vai para a sua casa. Jesus é aquele que pega a menina pela mão e fala: Talita cumi, eu te ordeno, menina, levanta-te. É aquele que ensina com autoridade, é aquele que, de acordo com Lucas 19:10, foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é Jesus, aleluia, esse é Jesus. Por que nós esquecemos desse Jesus? Estamos preocupados com o emocionalismo, estamos desenvolvendo modelos de igreja onde Jesus não faz parte, onde você vê tudo acontecendo, menos o nome de Jesus sendo exaltado. Jesus é aquele que recebeu um nome que está acima de todo nome. Esse homem vira e fala assim: manda uma palavra só, e eu sei que o meu servo será curado. Fé. E é Jesus que testifica. Jesus fala assim: nem mesmo em Israel achei alguém com tamanha fé. Olha a fé deste homem. O Senhor não precisa vir. Uma só palavra que o Senhor mandar, o meu servo será curado, porque eu sei quem é o Senhor. A próxima pergunta que eu tenho para você é: como anda a sua fé? No que você acredita? Quantas questões você teve que resolver hoje? E em quantas delas você confiou no Jesus que escreveu o seu nome no livro da vida? Quantos problemas você está passando? E a minha pergunta é: como você está crendo diante desses problemas? Nós somos cristãos, irmãos. Vai ter momentos que nós vamos ter que crer naquilo que é impossível. O Senhor vai nos levar a desertos que nós precisaremos acreditar no impossível, no inacreditável. Você precisa acreditar que provisões virão sobre a sua vida de onde você menos espera. Eu me lembro no período de seminário, fui para Belo Horizonte, eu não posso dizer que fui sem nenhuma segurança, porque eu tinha uma pequena segurança. Eu fui para Belo Horizonte, eu saí do emprego, pedi para me mandar embora, e aquele dinheiro do acerto, foi um bom dinheiro, me sustentou no seminário durante uns 8 meses, basicamente. Quando eu fui para o seminário, a igreja que eu era membro, a igreja que me enviaram ao seminário, eles pagavam, a igreja, o caixa da igreja em si, a diretoria mesmo, pagava metade do meu curso. Quando eu fui começar a fazer seminário, o curso custava R$180 por mês. Isso não é de agora, né, irmãos? Eu estou falando para você de 2002, né? Salário mínimo em 2002 devia girar em torno de uns R$240. O curso era quase um salário mínimo, né? Era R$180. E a igreja se propunha a pagar R$90. Os demais R$90 era por minha conta. Porém, quando eu fui, um grupo de irmãos da igreja se reuniu e cada um dava R$5. E o irmão fez um bloquinho, para os irmãos me ajudarem com R$5 por mês, e essa pessoa pegava, recolhia dos irmãos esses R$5 e depositava para mim, na conta poupança, para me sacar lá em Belo Horizonte.
Irmãos, quantas vezes eu saía do seminário na rua Rio de Janeiro, perto da Praça 7, subia a Tupinambás, tem uma agência da Caixa Econômica na Tupinambás, eu punha a mão no caixa eletrônico e falava assim: Senhor, eu não almocei hoje, a oração era essa e era verdadeira. Senhor, eu não almocei, eu não tenho dinheiro para ir embora do seminário na hora que a aula acabar, eu não morava no seminário, eu não tenho dinheiro para ir embora, eu preciso que tenha R$5 aqui na minha conta. O irmão não depositava o dinheiro junto, porque cada pessoa recebe num dia, cada pessoa passava para ele num dia, aí ele punha assim esporadicamente, né? Ele trabalhava com essas coisas, aí ele passava no banco, depositava aquela mexida danada. Quantas vezes, irmãos, eu espetava o cartão no caixa eletrônico, olhava o saldo, tinha lá R$5. Era a conta de pegar os R$5, passar na Pastelândia, comprar um pastel com refrigerante e separar o dinheiro para ir embora. Era a conta. Teve uma vez, teve um obreiro da terceira igreja, que frequentava muito a igreja de Pará de Minas, ele era lá de Itabirito, aliás ele está lá até hoje, ele chama Eliton, pastor Eliton, e o Eliton era negro, né? E o pessoal carinhosamente chamava ele de Neguinho, né? O apelido dele entre os irmãos da igreja era Neguinho, e o irmão era uma bênção, assim, aquele profeta mesmo, das revelações, da oração no monte, e quando ele ia na igreja, assim, era uma festa, o povo gostava, o fogo caía, e aí eu tive pouco contato com ele, mas conheci, né, o Wellington, o pastor Wellington. E aí um dia, irmãos, eu lá em Belo Horizonte, no seminário, na hora do intervalo, desci, fui no banco, cheguei no banco, pus a mão no caixa eletrônico, orei igual Sansão, né? Ô Senhor, só mais essa vez, eu não tenho dinheiro, eu estou com fome. Passei o cartão, 0, não tinha os R$5. Fui embora pensando assim: meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E o intervalo acontecendo, aí e aquela preocupação, vai começar a aula, será que eu peço a alguém aqui, será que eu chamo um colega, compartilho com ele a dificuldade, né? Senhor, me ajuda. Quando pensa que não, o seminário era num prédio, o prédio da convenção tinha 3 andares, era na convenção mesmo. E aí o seminário era o terceiro andar do prédio todo era o seminário. E aí era escada, porque o elevador lá estava estragado, ficou anos estragado o elevador, uma escada bem inclinada mesmo, a escada era difícil. Aí, quando pensa que não, eu olho assim na portaria da escada, o pastor Hélito, subi na escada assim com a mão no coração, ofegante, assim, gente, essa escada é de matar, né? Ô pastor, que alegria ver o senhor aqui, né? Que bênção, eu estava bem de frente para a escada, assim, o seminário cheio de gente, devia ter umas 100 pessoas naquele andar, e eu estava bem na escada, assim, na hora que ele subiu, ele olhou para mim e falou assim: eu não sabia que você estava aqui, mas Deus mandou eu subir a escada do seminário, que eu tinha que dar R$5 a alguém, e esse alguém é você. Ele abriu a carteira, ele só tinha R$5, ele pegou os R$5, me deu, virou para trás e desceu. Irmãos, são coisinhas pequenas. Se eu franqueasse a oportunidade, que eu tenho certeza absoluta que você teria uma delas para contar. Quando eu falo a nível de fé, naquilo que nós esperamos de Deus, é saber, irmãos, que Deus vai cuidar de cada um de nós nas mínimas coisas, e às vezes de onde nós menos esperamos. Nós menos esperamos. Sabe qual é o papel do cristão diante da adversidade? Crer. Aquele homem estava para a morte. Aquele homem já tinha se esgotado, se você comparar os textos depois, as suas possibilidades com médicos e remédios. O centurião de Cafarnaum, que era alguém com autoridade dentro do município, já havia pedido os recursos médicos, financeiros, farmacêuticos. Nada tinha resolvido o problema daquele servo. Mas sabe o que o centurião decide fazer?
ter fé que Jesus iria agir ao seu favor. O meu convite para você nessa noite também é para que você tenha mais fé diante das crises, diante dos problemas que você tem passado, diante das suas preocupações, diante de suas interrogações, dos tantos questionamentos, que às vezes a teologia não vai conseguir explicar para nós. Por isso que eu disse isso na introdução. A teologia não vai conseguir explicar por que o justo sofre, por que alguém bom fica enfermo, por que a porta fecha sobre a vida do justo. Mas o simples do Evangelho nos ensina a simplesmente continuar crendo, mesmo quando essas coisas acontecerem. Jesus libera uma palavra, olha, que ele seja curado. E no mesmo instante, tem um outro texto que diz que os homens vão embora e chega lá, e vê a pessoa curada e fala assim, que horas que ele foi curado? Hora tal. Foi a hora que Jesus liberou a palavra que foi curado. Libera uma palavra você também de bênção. Libera uma palavra de vitória sobre esse problema que você está enfrentando. Pede Jesus para ir à frente. Pede Jesus para assumir as rédeas do seu problema, da sua dificuldade. Chama pelo Senhor. Clama para que Deus possa abrir a porta que você precisa ser aberta. Talvez você está crendo pouco e reclamando muito. Talvez você está murmurando muito e tendo pouca fé. O meu convite para você nessa noite é: tenha fé. Acredita naquilo que o seu Deus tem e pode fazer sobre a sua vida. Não há impossíveis. Não há coração de pedra que não se torne coração de carne. Não há vento que não se acalme. Não há tempestade que não cesse. Não há onda que não abaixe. Não há morte que resista a uma só palavra do nosso Deus ao seu favor. O ápice desse texto, o simples mais importante desse texto para nós, é a fé. Eu sei que está difícil para você. Eu sei que os dias são maus, recursos são poucos, as possibilidades estão acabando, mas o Senhor te chama nessa noite para ter fé, para continuar acreditando, para não se entregar à derrota, para confiar nele, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que escreveu o seu nome no livro da vida, Ele que é o seu pastor, é Ele que tem nas mãos dele as rédeas, o volante, a direção, o leme da sua jornada. Amém? Essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Por isso que ele disse, Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Está pesado o seu fardo? Vem para Jesus, Ele vai te aliviar. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Enquanto a Márcia canta ao Senhor aqui mais uma canção, vamos orar, amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor neste momento, no que você está precisando ter fé, amém? Onde você está precisando exercer a sua fé? Talvez você estava orando achando que merece alguma coisa, talvez você estava clamando ao Senhor pensando assim, não Deus, eu mereço, eu faço, eu aconteço pela tua obra, e hoje você aprendeu que você não merece nada. Ou talvez você não conhece, não estava conhecendo Jesus o suficiente,
Muitas pessoas do nosso tempo pensam que as coisas estão sobre os ombros de um pastor, de uma referência física, de um homem. Mas na verdade quem você precisa conhecer é Cristo. Amém? É Ele que pode liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. É Ele que pode abençoar a sua casa, a sua família. E sabe o que você precisa fazer? É isso mesmo. Você não precisa dar R$1.000. Você não precisa trabalhar o dia inteiro aqui na igreja. Essas coisas são boas. A obra do Senhor precisa. Mas não é isso. Você não precisa construir uma sinagoga inteira. Sabe o que você precisa fazer? Ter fé. Se o Senhor nos pedisse qualquer uma dessas outras coisas, nós daríamos a Ele. Mas o Senhor está te pedindo para ter fé. Tenha fé nessa noite, meu irmão. Em nome de Jesus. O nome Aleluia. de Jesus é poderoso. O nome de Jesus